Você já ouviu falar no termo mente superior? Esse termo é muito conhecido atualmente, tem sido muito debatido depois de alguns livros de um determinado autor, que, como vocês já sabem, eu vou citar na descrição desse vídeo. A mente superior é um agrupamento de mentes individuais pensando junto em harmonia, ou seja, olhando para a mesma direção, pensando a respeito dos mesmos objetivos. Você tem um grupo de amigos, o seu cônjuge ou seus filhos, alguma pessoa perto de você que te ajude a pensar assim, olhando em uma só direção e acreditando nas mesmas coisas? Eu já vou adiantar que o livro que eu vou deixar para vocês dessa vez é do autor Napoleão Hill. É um livro que tem feito muito sucesso, com muitas vendas e fala a respeito de diversas coisas interessantes. Uma delas é a respeito do poder do nosso pensamento. Não se trata de nada sobrenatural, como uma lei que atrai as coisas através do pensar, energias que fluem e agarram as coisas para perto de nós. O cérebro de todas as pessoas trabalha através de duas maneiras distintas. Um modo de pensamento é chamado de modo cognitivo, ou seja, a coordenação motora. O outro modo de pensamento é o modo subconsciente, ou seja, é aquilo que não desliga nunca. É a parte do nosso cérebro que fica cuidando de todas as nossas funções biológicas, do nosso corpo, do nosso respirar, o bater do coração e o funcionamento de toda essa máquina. Napoleão debate a respeito de que tudo começa primeiramente na mente. Apesar de nós aprendermos com o mundo real e trazermos conhecimento a partir dele para a nossa mente, tudo que nós queremos resolver, ou seja, todos os problemas que nós encontramos no mundo e, consequentemente, as oportunidades que aparecem advinda deles, resultam de algo que surge dentro da nossa mente primeiro. Então, algo surge no nosso interior e da nossa mente surge uma solução que nós construímos. Vou dar um exemplo. Imagine você, antes de existir o avião, quem inventou provavelmente aprendeu, absorveu, viu os pássaros voarem e percebeu que era possível sair do chão e andar pelos céus. Este foi o aprendizado. É mesmo, é? Porém, para criar uma máquina artificial semelhante que fosse capaz de nos levar aos céus, a pessoa teve que primeiro imaginar algo dentro de sua mente. Santos Dumont, o ilustre brasileiro que participou aí dessa jornada de criação dos aeromotores, foi um dos seres imaginadores, pois ele criou algo que ainda não existia no seu tempo. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre quem fez o avião voar primeiro, se foram os americanos irmãos Wright ou se foi Santos Dumont, porém o modo de funcionamento do avião que ele fez planar perto da Torre Eiffel na França foi diferente do abordado até então. Então, algo foi imaginado e concebido primeiramente na mente dele. Ele trabalhou com isso dentro de sua cabeça, acreditou, agiu e fez acontecer. É sobre isso que nós falamos a respeito. O que acontece? Todas as vezes que você pensa em um problema e diz para si mesmo que vai resolver, você acredita em suas próprias palavras, gera uma crença de que irá acontecer e o seu subconsciente começa a trabalhar, vigiando oportunidades para que isso possa acontecer. Imagine você que está andando por aí dentro de uma floresta perdido e de repente encontra um rio, mas percebe que o local onde está é muito perigoso e não quer voltar, porque você decidiu caminhar em uma jornada para encontrar civilização. Porém, de repente você se depara com um rio muito grande e percebe que a correnteza é muito forte e que ela pode te arrastar e te jogar em uma cachoeira que está logo à frente. Então você passa alguns dias naquele local, continua perdido, porém o seu subconsciente começa a trabalhar em todas as maneiras possíveis de atravessá-lo. É provável que enquanto esteja dormindo, talvez você sonhe com isso. Durante o dia, mesmo enquanto procura alimento, você pense em formas de suplantar aquela barreira, como pontes, como maneiras de navegar na água e chegar até o outro lado antes de descer pela cachoeira, ou formas de contornar aquele obstáculo. Então eu não estou falando de nada sobrenatural, nada que não seja logicamente comprovável. Basta você fazer um teste lógico, certo? Então vamos lá, voltando à mente superior ou mastermind. Se pensamentos podem gerar uma realidade, então pense você comigo. Eu penso, estou falando algo, está direcionado para você e estou fazendo com que você pense algo a respeito. Provavelmente você pensou, visualizou toda a situação de um homem na floresta, diante de um rio, isso se formou na sua mente. De certo modo, eu causei certa influência no seu estado de pensamento. Se eu tivesse falado aqui de uma tragédia, de um homem morrendo ou alguma coisa assim, sentindo fome, talvez
você tivesse pensado a respeito de comida, sua barriga roncado e você parado para jantar. Pode ser que você esteja pensando isso agora, neste momento, mas não pare ainda. Continua aqui no vídeo, depois você faz o seu lanche, certo? Como é bem possível e fácil nós percebermos, somos influenciados o tempo todo por pessoas à nossa volta, pelas palavras que elas dizem, pelos gestos e microexpressões do rosto delas e do humor que elas trazem que contagiam todo o ambiente. Nós somos influenciados pela luz, pelas cores, pelos sons e tudo que está à nossa volta. Quando pensamos então na mente superior, o conceito que o autor traz é de que mais de uma pessoa pensando em conjunto, em uma única direção, pensando harmonicamente em um único objetivo, formam uma mente superior, ou seja, acima, uma mente que é maior do que as duas pensando junto. Então, eu passo a ser capaz de acessar o seu conhecimento e você acessa o meu conhecimento. Porém, a combinação dos nossos conhecimentos juntos pode trazer soluções que nenhum de nós dois conseguiria realizar individualmente. Segundo esse conceito, é muito importante que você esteja perto de pessoas que corroborem com suas ideias e que sigam na mesma direção dos seus projetos. Não estou querendo dizer que nós devemos nos isolar em bolhas para tratar apenas de um projeto, mas para cada área da sua vida, procure as pessoas boas ou as experts naquele assunto. Por exemplo, se você gosta de algum tipo de atividade cultural, como teatro, música, algo assim, você pode procurar as pessoas que entendem muito bem desse assunto, as pessoas que se parecem com aquilo que você se imagina no futuro, ok? Se você quer ser muito bom profissionalmente, você também deve se espelhar em algumas pessoas. Quem são as pessoas referências que você tem para ser você no futuro? Procure estar sempre com essas pessoas. Evite estar perto daquelas pessoas que você tende a criticar, a julgar mal. As pessoas que você evita ser como elas. Pois mesmo que você ache que o que elas fazem é errado, elas te causam certa influência, fazendo parecer que aquilo que elas fazem é cada vez mais normal e comum. Então a gente tende a relativizar os acontecimentos e trazer aquilo para a nossa realidade. Às vezes eu não faço um certo tipo de prática, uma prática imoral, por exemplo, mas ela, com o tempo, parece ser natural na sociedade onde eu vivo. E a partir de um certo momento, você começa a julgá-la como algo que é comum, é normal. Ah, eu não faço, mas isso é muito comum aqui onde eu vivo. Se eu fizesse, eu não ia me culpar tanto assim. E aí é onde a gente entra em um ponto em que nós não sentimos mais culpa por ver algo acontecer ou se eventualmente fizermos aquilo acontecer, contribuirmos com isso. E por que é importante investirmos em masterminds? Por que esse termo? Por que investir nessa mente superior? Primeiro, você deve se aproximar das pessoas certas com as intenções corretas. Então não adianta você se aproximar do melhor cantor do Brasil se você quer espelhar a forma dele de jogar futebol. Talvez não funcione. Pode ser que ele seja muito bom nisso também, mas provavelmente o foco dele é maior direcionado para o campo da música. E logicamente, onde ele coloca mais esforço é onde ele vai se desenvolver mais. Se é isso que você quer aprender com ele, se é isso que você quer modelar na pessoa dele, então você tem que colocar um objetivo de inspiração. Quando estiver perto dele, não é que você vai ficar pedindo para ele cantar o tempo inteiro. Até porque se você conhecesse um boxeador, talvez você não fosse pedir para ele te dar porradas, né? Mas trata-se de um objetivo de inspiração. Procurar aprender, identificar nele aquilo que você quer ser. Segundo, não adianta procurar as coisas certas nas pessoas erradas. Por mais que seu pai seja sua referência para muitas coisas, pode ser que você não esteja na mesma carreira que ele seguiu. Então não adianta você imaginar que fazendo as mesmas coisas que ele fez como profissional vai te trazer os mesmos resultados que ele teve. Pode ser que em um ponto em que ele seja conservador ou em um ponto que ele seja ousado, seja justamente o ponto que você precisa atuar de outra maneira. Se você deseja sucesso em qualquer campo, seja na afetividade com seus filhos, no tratamento da sua família, nas amizades em volta de você, procure pessoas que saibam fazer esses tipos de coisa. Pois o sucesso, ou seja, a conquista que você quer alcançar, ela não responde a seus desejos, ela responde às suas atitudes, a forma de você pensar primeiro, pois a sua mente vai induzir a forma de você agir,
E como você leva isso a cabo? Como você faz? O que você faz com os seus pensamentos? Existem dois componentes muito importantes para as suas atitudes a respeito do que você pensou. Primeiro, persistência, mas é persistência, não teimosia. A diferença entre persistência e teimosia é que você sabe onde quer chegar e você sabe que está caminhando naquela direção. Ainda que você tropece, que caia, mas está levantando e continua andando naquela direção. A teimosia é quando você está batendo em cima de alguma coisa que não sabe para que serve e não sabe se vai dar certo. Você não pondera os riscos, não pondera os benefícios de se fazer aquilo. Então é muito importante que quando você pensar no seu modo de pensar, você pense também em fazer uma faxina mental. Remova os pensamentos que você sabe que te prejudicam, como por exemplo, preocupações ou por exemplo, algum tipo de intolerância ou algum tipo de sofrimento exagerado por algum tipo de idolatria, como por exemplo, um time de futebol, uma torcida organizada, um cantor pelo qual você é fanático. Eu vou contar uma história que ilustra bem a forma de se criar um mastermind. O mastermind nem sempre é criado através de pessoas muito próximas afetivamente a nós. Mas como assim? Eu preciso encontrar pessoas que pensam a mesma coisa que eu. Por exemplo, se você está pensando assim, eu quero ser um grande pintor. E aí você encontra com vários pintores, frequenta lugares que esses pintores estão e de repente começa a conversar com eles. Vocês trocam contatos, começam a se falar, mas se veem muito raramente, porque vocês moram em estados ou países diferentes. Vocês não criam vínculos de tanta afetividade, talvez criem isso com o tempo. Mas, mesmo assim, isso não impede que vocês formem uma mente mestra e compartilhem de motivações, por exemplo, que os fazem pintar certos quadros. Ou a forma como vocês veem o mundo e a forma de estabelecer uma crítica, de demonstrar as suas habilidades e as suas mensagens ao mundo. Um grande exemplo de mastermind, ou mente superior, é o caso de Mahatma Gandhi. O que foi realmente um milagre. Pois se você imaginar colocando duas pessoas que não se conhecem para falar a respeito de uma mesma coisa e agirem em harmonia na mesma direção, ou lutar por isso, você vai imaginar o quanto é difícil colocar mais de 200 milhões de indianos para agirem juntos em direção ao mesmo propósito, sem confusão e violência. Foi isso que Mahatma Gandhi fez. Quando ele empregou a resistência não violenta para liderar uma campanha bem-sucedida de independência da Índia em relação ao Reino Unido. Dessa forma, ele exibiu através da sua capacidade de pensar, de se expressar e de convencer mais poder do que qualquer pessoa contemporânea sua. Imagine você, ele não tinha soldados, ele não tinha dinheiro, armamento, nem casa ele tinha, ele não possuía bens. Então, essa questão de autoridade, ele conquistou através da conversa, da persuasão, da forma de se expressar, sendo exemplo, falando com as pessoas, falando com cada pessoa. Naquela época não haviam redes sociais em que as pessoas pudessem segui-lo e acompanhar tudo que ele estava dizendo o tempo todo. Imagine a dificuldade de se conseguir fazer algo assim, sem gerar confusão, tumulto e sem se tornar um movimento violento, fazer um movimento pacífico. É realmente algo digno do termo milagre. Porém, a mente superior também não precisa ser somente com o intuito de algo específico. Ela pode se desenvolver através do amor, da amizade, das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você esteja formando uma mente superior com a sua esposa com o intuito de formar uma família mais bonita, mais harmoniosa, mais feliz. E por que é tão interessante pensar a respeito desse tema e tentar identificar, anotar mesmo, anotar assim, olha, para essa área da minha vida, imagine você assim, para a minha área profissional, quem está na minha mente superior? Quem são as pessoas nas quais eu me inspiro? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. O que eu posso identificar nelas para trazer para mim? A forma de falar da pessoa 1, a forma de agir e a agilidade da pessoa 2 e para outra área da minha vida, por exemplo, como a minha família. Bem, eu quero formar uma família, quero permanecer casado com a minha esposa enquanto eu viver, então eu vou procurar pessoas exemplares neste tipo de casamento. Quais são os casamentos em que eu posso me inspirar? O casamento entre fulano e beltrano.
Então eu quero colocar ele aqui na lista. Todas as vezes em que eu me aproximar deles, eu vou pensar a respeito de como eles agem e como eu tenho agido. Quais são as diferenças, o que tem me prejudicado e o que eles fazem que pode me ajudar. Um exemplo muito atual é sobre como as pessoas têm agido durante a crise. Observe que algumas pessoas têm passado muito mais tempo dentro de casa, porém elas têm utilizado esse tempo para assistir mais televisão e se manter informadas. Acontece que todas as vezes que você liga a televisão, você é informado sempre sobre as mesmas coisas. Então você ouve todos os dias falar a respeito de mortes, de governo, de desgoverno e de conflitos diversos. Como você se sente a respeito do mundo à sua volta quando você ouve isso? E se você ficar ouvindo isso todos os dias, o que você acha que vai trazer de influência para você? No fim das contas, o apresentador de TV, o apresentador do telejornal, acaba sendo parte da sua mente superior e você acaba indo naquela direção. Você acaba sofrendo mais e percebendo um mundo cada vez pior. Enquanto isso, outras pessoas têm percebido a oportunidade de fazer coisas novas, mesmo dentro das limitações, através da internet, estudar mais, se desenvolver mais, pegar conteúdos de vídeos no YouTube de caras como Leonardo Lima e assistir para tentar pensar a respeito de coisas que a gente não vê aí nos telejornais. Pare e reflita. Você pensar a respeito disso pode te trazer grandes benefícios. Pode trazer benefícios psicológicos, fisiológicos e até financeiros, conforme a sua disposição aumenta, a sua alegria de viver aumenta. E eu espero que este vídeo traga para você, de alguma forma, uma sementinha que faça melhorar o seu dia, que faça melhorar a sua semana, o seu ano e o seu futuro daqui em diante. Pense a respeito de si mesmo e das pessoas que estão te rodeando. Eu espero ser digno de estar próximo de você. Espero contar com você nos meus próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever se você ainda não inscreveu e acompanhe meus próximos vídeos e tchau! O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos.